Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Queridos irmãos e irmãs, hoje a palavra de Deus nos convida a tornarmos próximo daquele que está já, talvez fisicamente próximo a nós. O Evangelho nos motiva a uma proximidade, não só de espaço, não só física, porque nem sempre a proximidade física ou de espaço simboliza ou torna concreto essa chamada compaixão que Jesus está falando hoje para nós no Evangelho. O mandamento de reconhecer quem é o próximo. Como é difícil nós reconhecermos o próximo, nos aproximarmos da maneira verdadeira, da maneira cristã, de como Cristo fez. Estamos buscando isso todos os dias, mas é um caminho que vamos fazendo com Deus, com Jesus Cristo. Por isso que então essa segunda leitura aos Colossenses aponta esse caminho que a nossa capacidade de amar ou reconhecer o próximo vem de Jesus. São Paulo faz um hino de louvor a Cristo. Essa passagem então, São Paulo fala que Jesus então é aquele que é a origem e fim da criação. Qual é o papel de Cristo na criação? Que ele então é o resumo e aquele que conduz a criação, os homens, a humanidade. Tanto é que para nós é dito claramente, Jesus é a cabeça e nós somos o corpo. Ora, o corpo depende da cabeça, isto é, precisamos ter a cabeça voltada a Cristo, os pensamentos voltados a Cristo para orientar os nossos passos, para orientar a nossa vida. Lembremos que temos a quem nos orientar, a quem reclinar a nossa cabeça, a quem a pedir sabedoria, a quem nós vamos escutar sempre a sua palavra, a sua vontade. Temos uma cabeça, não nos bastamos entre nós. Isto é, como é bonito quando na vida de uma família nós paramos para escutar Deus, a cabeça, aquele que vai nos orientar, aquele que vai nos conduzir, aquele que vai nos inspirar na nossa vida. Então nós somos o corpo que tem uma orientação, que é o próprio Jesus, que é chamado também de primogênito. O primogênito porque ele é o primeiro que morreu e ressuscitou. Isto é, nós também passaremos. Mas Jesus, assumindo a nossa condição humana e sendo o primogênito, anuncia a nós o caminho da esperança. O caminho, se nós voltamos a seus pensamentos, voltamos a nossa vida a Ele, nós morreremos não só fisicamente, mas morreremos para algumas questões interiores, deixar para trás algo, e ressuscitamos se olhamos para Jesus. Se olhamos só para nós, então nos bastamos, não temos aquele que faz viver, que é o próprio Cristo. Por isso que então a primeira leitura de hoje, ela nos motiva a olhar os mandamentos. A grande forma de saber se nós seguimos a Cristo é saber se nós praticamos os mandamentos. Porque a fé que não leva à conversão segundo os mandamentos é a fé ainda que está procurando só sensações, só um próprio conforto. Isto é importante, mas a fé deve também levar à conversão, segundo o Moisés fala ao povo, dizendo que os mandamentos devem então converter o nosso coração. É a chamada renovação interior. Os mandamentos têm que nos provocar algo, tem que nos ensinar algo, tem que motivar a nossa ação, tem que nos fazer orientar os nossos passos e não tornar o mandamento distante de nós. É isso que Moisés está dizendo. Moisés fala que o mandamento não está lá no céu, não está lá na natureza, está na nossa boca, no nosso coração. É acessível. Praticar os mandamentos ou praticar a vontade de Deus é acessível à nossa vida. Para que isso aconteça, é necessário que a letra da palavra, ou a letra dos mandamentos, chegue ao nosso coração. Isto é, nós praticamos fazendo com a graça, com a força de Deus. Dois ensinamentos nessa passagem que podem nos orientar. A primeira é que, para ver os mandamentos, ou a vontade de Deus, é necessário acreditar que a palavra é uma palavra de fé. Que você não vive sem a fé, e sem a fé não faz uma ação, e sem a fé você não é constante naquela ação, segundo o mandamento que Deus propõe a nós. Só pela nossa força não vamos ser perseverantes, vamos oscilar muito fácil ou voltar para trás, ou como Pedro e os apóstolos
que afundavam no barco diziam: Senhor, salva-nos. E Jesus convidando a eles a andar sobre as águas. Nós não andamos em alguns momentos porque talvez falta a palavra da fé, falta a palavra que vem do Cristo, que vai nos ajudar a sairmos. E pensemos que Jesus também propõe a nós coisas simples. Os mandamentos são simples. Deus nos pede coisas pequenas, mas feitas com grande amor que vem de Deus. Coisas grandes são talvez para os outros ou para nós mesmos, mas as pequenas, quando bem feitas, elas preenchem o nosso coração e vêm de Deus. É esse o gesto do Evangelho de hoje. O homem pergunta a Jesus, o mestre da lei, o que é necessário para chegar à vida eterna. Em outras palavras, ele está perguntando aquilo que está no nosso coração. Quer dizer o mesmo que ele falasse assim: Jesus, o que eu faço para ser feliz para sempre? O que eu faço para ter uma felicidade que vai saciar minha alma, que vai saciar minha existência, que vai saciar os meus passos? É isso que ele está perguntando a Jesus. Só que ele pergunta de maneira capciosa, querendo pegar uma armadilha nas palavras de Jesus e depois acusá-lo de ir contra a lei ou contra os mandamentos. Mas Jesus, como sempre, tira a resposta das pessoas, não respondendo às perguntas ardilosas que os mestres fazem sobre ele. Nos mostra aqui Jesus um caminho, que muitas vezes as respostas nascem quando o coração também quer buscar transparência. Quando nós não buscamos a transparência nas nossas escolhas ou nas nossas práticas, então não se abre claro a vontade de Deus. Não está claro o que temos que fazer. Mas quando somos transparentes, não buscar só uma resposta, mas buscar uma resposta para a nossa vida, não para algo só ocasional, mas para guiar a nossa vida. E é isso que Jesus mostra a ele. O que você sabe? Já sabia os mandamentos, mas faltava algo. Os mandamentos que esse homem praticava era um mandamento chamado, desculpe a palavra, milimétrico, né? Segundo os critérios humanos. Para ele o próximo era somente alguém que ele categorizava, dizendo: o próximo é esse, o próximo é aquele. Então ele queria uma resposta de Jesus para deixar uma categoria do que é próximo e do que não é próximo. Em outras palavras, ele queria saber quem ele deve amar e quem ele não deve amar. Ou como nós às vezes também dizemos, somos obrigados a fazer isso, somos obrigados a amar tal pessoa, somos obrigados. Pois é, aqui está em jogo Jesus apresentando para ele a resposta com uma parábola. Nós somos sempre chamados a amar, e amar não é um ato automático. É o que acontece aqui nessa parábola. São 3 pessoas que passam na estrada de Jericó. Vem um homem moribundo, ou seja, caído, doente, foi assaltado, foi violentado, e 2 religiosos, um era sacerdote da minha classe, o outro levita, também servia ao templo, passaram direto para servir o próximo, não se aproximaram daquele homem que necessitava. Provavelmente estavam com pressa, provavelmente estavam preocupados com algo pessoal, provavelmente ainda estavam frios, provavelmente tinham a ideia de que então, naquele momento, alguém ia fazer no lugar deles, não queriam se comprometer, não queriam abraçar o compromisso de dar um pouco do tempo ao próximo, ou se fazer próximo. Veja que eles se aproximam fisicamente, vão ao encontro, mas não se deixam se convencer ou mesmo sensibilizar com aquilo que acontece com aquele que necessita. O último, que é o samaritano, que é considerado um pagão ou um judeu que se tornou cismático, que saiu do judaísmo tradicional, é um judeu de segunda categoria para a visão das pessoas do tempo de Jesus, é aquele que olha. São três gestos muito concretos que nós podemos aprender com esse homem, que é o que Jesus faz conosco. Primeiro, ele se aproxima, ele não julga, ele se aproxima. Falta a nós o olhar da aproximação, o olhar de entender, de contemplar, de guardar no coração, de se colocar um pouco, pensar mais, não emitir os pensamentos antes de se aproximar e entender quais são as feridas. Eu fico pensando que talvez o sacerdote, o levita, pensou: aquele homem está ferido porque talvez ele tentou violentar alguém, talvez não sabia que foi assaltado, não sabia que ele foi vítima. Esquecemos de talvez então nos aproximar,
entender, saber o que acontece, ver depois, e o último gesto consequente é a compaixão. E compaixão não é sentimento, compaixão é um ato concreto, compaixão é estar com a pessoa, estar com aquele que sofre, estar com aquele que está ao meu lado, estar em cada momento com aquela pessoa que está necessitada da minha presença. Então a pergunta volta a nós: quem é o seu próximo? Quem é aquele que você deve amar mais? Quem é aquele que você deve quebrar as barreiras, as distâncias, ou até mesmo se aproximar um pouco mais? O próximo, depois que Jesus explica a esse homem, não é mais aquele que está caído, mas o próximo sou eu que me faço próximo daquele que necessita. Somos nós que damos a distância, somos nós que damos o passo, porque Jesus fez assim conosco. Esse movimento do samaritano deve ser para nós um lembrete como Deus é bom para conosco e como Ele é generoso. Deus vem até nós, desce, é paciente conosco, serve a nós, nos cura, nos acompanha. É aquele que é o samaritano. Mas o mesmo que Deus faz conosco, que Deus tem compaixão de nós devemos também ter compaixão do nosso próximo. Estamos buscando isso, mas lembremos, amar não é algo automático, não é só acreditar, não é só conhecer a fé, mas exercitar isso diariamente. Ver alguém que passa algo e eu me aproximo, não com um olhar de observador, não com um olhar da indiferença ou da apatia, mas se sensibilizando e se comprometendo com algo concreto. Esse homem samaritano foi as últimas consequências. Foi lá, curou as feridas, levou a hospedagem, tirou ali os seus valores financeiros para colaborar segundo o que ele podia. Sejamos nós também. Servir ao próximo é cuidar dele, é estar perto dele, é estar junto, é acompanhar. Esquecemos de acompanhar muitas vezes. A caridade, ou o estar próximo, é justamente todo dia fazer a caridade, todo dia amar, todo dia estar perto também da ferida do meu próximo. É mais agradável estar perto da qualidade do meu próximo, mas a ferida nós rejeitamos, porque ela tem as suas características que não nos agradam, mas é aí que nós somos chamados a entender se nós acreditamos que Deus está presente na ferida do nosso irmão e naquilo que ele passa. Peçamos a Deus a graça de quando alguém ferido passar em nossa frente, ou mesmo na nossa casa, ou mesmo na nossa vida, que nós sejamos sensíveis, que não julguemos, mas estejamos perto, como Jesus está perto de nós. Que assim seja. Amém.